Olá pessoal, quem fala é o professor Maurício. A aula de hoje a gente vai aprender a configurar no Windows 2003 Server o serviço de DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, ou protocolo de configuração dinâmica de host. É aquele serviço que é responsável pelo fornecimento de IPs automaticamente aos clientes. E para fazer esse exercício a gente vai usar duas máquinas virtuais. A primeira com a máquina cliente, no caso está configurado o Windows XP, e a segunda com o Windows Server, no meu caso o Windows 2003 Server Enterprise, que é a versão que está sendo utilizada. Então vamos lá, né? Vamos começar. Tenho duas opções para instalar o serviço DHCP, para chegar até o serviço configurado. A primeira, eu vou no menu iniciar, ferramentas administrativas, assistente para configurar o servidor. Vou clicar aqui, vou dar duas vezes avançar. Ele vai pesquisar, vai detectar as conexões locais do computador em questão, no caso da máquina virtual com Windows Server, e vai disponibilizar todos os serviços disponíveis para implementação. No caso aí tem servidor de arquivos, de impressão, de internet, de e-mail, terminal server, de acesso remoto, o Active Directory que a gente vai ver mais para frente, DNS também a gente vai ver, DHCP que a gente vai ver agora, fluxo de mídia e Wins. Esse é um jeito. Se eu apertar aqui em DHCP, dando avançar, ele vai trazer para mim um wizard para mim fazer a configuração. É fácil e bem simples. Mas tem outra forma também que eu costumo fazer dessa forma. Vou dar um cancelar aqui, que vai lá em iniciar, painel de controle, adicionar ou remover programas. Quando chegar nessa tela, você vai aqui em adicionar e remover componentes do Windows. Clicou, vai demorar alguns momentos, mas vai carregar. Carregou. Aqui você vai achar serviços de rede. Vamos achar aqui, ó, serviço de rede. Clica em cima e clica logo em seguida em detalhes. Aqui você vai achar o serviço que a gente quer. No caso, protocolo de configuração dinâmica de hosts, DHCP. Então basta eu clicar, selecionar na caixinha no lado e dar um OK. Ele já vai selecionar o serviço de rede, quer dizer que tem algum serviço selecionado, e vou dar um avançar. Ele vai fazer a instalação do meu serviço. Vai pedir uma coisa tanto óbvia, que esse computador tem pelo menos um endereço de IP atribuído dinamicamente. Para que o protocolo de configuração dinâmica de hosts, o DHCP, seja confiável, use somente endereços IP estáticos. Ou seja, pessoal, aqui no servidor de DHCP, que no caso é o Windows Server, ele obrigatoriamente vai ter que ter um IP fixo, que a gente vai fazer agora isso. A gente vai fixar um IP para ele. Vamos dar um OK aqui. Já vai cair nessa tela. Isso aqui também é uma coisa que você pode fazer antes, tá? E já não vai dar essa mensagem. Protocolo de IP, propriedades. Vamos pegar uma faixa de IP 192.168.0. Vamos colocar como fosse o IP1 primeiro. Máscara 255.255.255.0. Essa configuração já é o suficiente para mim rodar o servidor de DHCP. Vou dar um OK. Vou dar um fechar. Ele vai continuar a instalação do serviço DHCP. Vamos aguardar um momento. Depois que ele terminar de instalar, vai aparecer essa tela, você vai clicar em concluir. Pronto. O serviço DHCP está instalado, porém não configurado. Agora a gente vai para a configuração do mesmo. Para configurar, a gente vai lá em iniciar, ferramentas administrativas, e está aqui o cara, ó, DHCP. Eu vou clicar em cima, ele vai abrir essa telinha. Nessa tela, o que eu vou fazer? Eu vou em cima do servidor aqui, no caso que é o próprio, bater com o botão direito e vou clicar em novo escopo. Que ele vai abrir esse wizard aqui. Vou dar um avançar. Nome. O nome eu posso colocar qualquer nome para me identificar, já que é a identificação interna do sistema. Vou colocar vídeo aula DHCP.
DHCP. Tá aqui, descrição. Se quiser colocar, pode colocar. No caso, eu não vou colocar e vou clicar em avançar. Aí você vai escolher a faixa de IP. Lembrando que a faixa de IP tem que ser da mesma faixa que se fixou no servidor. Ou seja, aqui vai ser 192.168.0.1, que é o primeiro IP, válido, né? Até o 192.168.0.254, que é o último IP válido. Lembrando que dois IPs desses 255 não são utilizados. Ou seja, o IP final 0, que é o nome da rede, e o endereço final 255, que é o broadcast da rede. Portanto, esses dois IPs não são utilizados para as máquinas. Comprimento de máscara aqui, 24 bits, que vai dar o total de 254 hosts disponíveis para mim utilizar. E vou dar um avançar aqui. Ó. Agora, começar as configurações mais específicas. Ó. Adicionar exclusões. Aqui você vai adicionar aquela faixa de IP que você não quer que o servidor de DHCP disponibilize para os clientes. Eu vou colocar, normalmente a gente coloca uma faixa para colocar em impressoras, em outros servidores que necessitam do IP fixo. Logicamente, para não misturar. Às vezes tem um IP fixo, você acaba cedendo esse IP para uma outra máquina cliente. Então, vamos colocar do 192.168.0.1 até o 192.168.0.30. Ou seja, só vou poder disponibilizar do 31 para frente. Terminei de colocar a faixa do adicionar. Tá aqui. Agora dou um avançar. Nesta tela aqui a gente vai setar a duração da concessão. Tem duas regras que pode seguir. Se a tua rede é composta por computadores portáteis, notebooks, celulares, que não são fixas na rede, quanto menor a duração, mais útil. Se for desktops, uma rede fixa, que são sempre os mesmos computadores, o ideal é a gente fazer a concessão mais longa. Vamos supor que é uma rede de local fixo, desktops, então eu vou colocar para 30 dias, por exemplo, a concessão, já que eu não tenho muitos dispositivos móveis entrando na minha rede. Vou dar um avançar. E aqui vai pedir, ó, deseja configurar as opções de DHCP para esse escopo? Pode colocar sim ali. Primeiro, roteador gateway, onde que é a saída para a internet? Como eu não tenho configurado, eu vou colocar que é o próprio servidor. 92.168.0.1. Eu vou dar um adicionar. Próximo, vai pedir o DNS. Como ainda não configurei DNS, eu vou colocar como ele mesmo. Não vai fazer muita diferença no momento, já que a gente só está mostrando como é o processo de configuração do DHCP. Aqui eu posso colocar o nome do servidor aqui, ó, que o meu, no caso, é SRV, tá assim o CDI, e dar um resolver. Ele já vai pegar o IP do próprio servidor. E vou dar um adicionar, avançar. No Wins a mesma coisa, você vai aprender mais para frente isso. Você vai colocar o nome do servidor, dar um resolver e adicionar. Aí vai pedir se você deseja ativar o escopo agora. No caso, eu quero ativar nesse momento, vou dar um avançar e, por último, concluir. Agora vamos aplicar ele num cliente. No caso, esse meu XP aqui. Para mim clicar, basta eu pegar aqui, eu tenho que só conferir se a configuração dele está para pegar do DHCP. Isso é bem simples. Você vai lá na conexão, né? Dá uns propriedades, protocolo TCP/IP e vê se ele está obtendo o endereço de IP automaticamente. Se ele tiver assim, ele já vai pegar o endereço de IP. Vamos só verificar qual que é o IP que ele está atualmente. 92.168.780, um IP diferente da nossa faixa. Então agora tem duas formas de você fazer ele renovar o IP. Ou você dá um IP config /renew, ou você dá ou simplesmente reinicia o computador, que faz a mesma coisa.
Vou colocar para não precisar reiniciar. Vou dar um barra renew que é mais rápido. Esperar um pouquinho, ele vai estar renovando a concessão do IP. No caso aqui ocorreu um erro. Normalmente pode ocorrer esse erro, tá? O que você vai fazer? O procedimento padrão é reiniciar o servidor Windows. Vamos dar um reiniciar. Sempre colocar aqui configuração DHCP. Vou dar OK. Só vou aguardar que ele reinicie. Já estou dentro aqui, só acessar o servidor. Acessei. Vamos dar uma conferida como é que está o DHCP. Está desconectado. Vamos ativo aí, ó. Agora tá status ativo, beleza? Agora vamos dar um renew novamente aqui. No caso, continua dando o mesmo problema. Então vou trocar o comando, vou liberar o IP com ipconfig/release. Ele vai zerar e vou dar um renew logo em seguida. Lembrando, tem um detalhe, sempre lembre, para a gente conseguir fazer essa rede de máquinas virtuais, acabei de lembrar disso aqui, o dispositivo aqui no adaptador de rede, ele tem que estar como rede interna, daí ele vai poder se comunicar uma máquina virtual com a outra, caso contrário, não vai. E esse é o nosso problema atualmente. Isso que está acontecendo, que eu vou trocar aqui, ele já vai... Já vamos ver que já vai pegar. Vou fechar aqui e abrir outro ponto de comando. Config. Ó, já está pegando ali embaixo. Fazer novamente o processo. Ó, nem precisou. Ele já pegou ali embaixo. Só vamos ver qual que é o IP que ele pegou. Se ele pegou na nossa faixa que a gente tinha determinado anteriormente. Ó, 192.68.0.31, tá ok, ó. Ele pegou na faixa certinho, ou seja, a gente tinha reservado da 1 a 30, ele não podia pegar, ele pegou a primeira disponível, que é a 31. Então quer dizer que o nosso servidor DHCP está funcionando. Para a gente ver o status dele, a gente pode vir aqui, ó, clica no escopo, vai aparecer os pools de endereços que você colocou, né? No caso, a gente colocou os endereços excluídos e para distribuição. Concessões ativas, vamos atualizar aqui, já vai aparecer minha máquina aqui, ó, o XP1, que é o nome da minha máquina virtual. Já vai estar ali disponível. E se eu quiser ter um recurso de reservas, eu posso reservar um IP determinado para aquela máquina a partir do endereço MAC dela, do MAC address, que pode ser feito da seguinte forma. Primeiramente, você tem que descobrir o MAC address do cliente que você quer fixar o IP. No caso, esse host aqui, eu vou lá no prova de comando e dou um ipconfig /all. Tá aí, ó. O MAC address é esse endereço físico aqui. Agora eu vou lá no Windows Server, nas reservas, bato aqui dentro, ou em cima aqui, desculpa. Nova reserva. Aqui vai pedir o nome da reserva, colocar o nome do computador. Qual IP que eu vou colocar? Vou colocar o IP 100, por exemplo. 100, endereço MAC, eu vou pegar lá, 0800
08 00 27. Continuar aqui. 4299B5. 4299B5. Tá aí a descrição. Host XP1. Vamos colocar somente DHCP e dou um adicionar. Tá aqui, ó, endereço reservado. Agora para mim fazer o host pegar, mesmo esquema que antes, ó, dou um perconfig bar release para liberar o IP, em seguida um renew. Vamos só aguardar, ele já vai pegar o IP correto que a gente fixou para ele lá no servidor DHCP. Tá aí, vamos ver como ficou. Só dar um IP config. Tá ali, ó, 192.168.0.100. Então já funcionou a reserva de IP. Tá ok, pessoal? Então, basicamente, a configuração simples de um servidor DHCP é esse. Lembrando que numa rede pequena ou grande, o servidor DHCP normalmente é a melhor solução para a gente distribuir IP aos clientes, pois manualmente se fixar em cada host é muito trabalhoso e para quem gerencia a rede acaba se tornando um negócio que ocupa bastante tempo e não rende. Então, o DHCP é a melhor opção que tem para a gente conseguir distribuir dinamicamente esses IPs e manter a rede sempre funcionando. Beleza, pessoal? Grande abraço, até uma próxima aula.